Olá, seja muito bem-vindo a mais um Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Super Canal TV, TV Sistec e o NEC TV. Natural de Lajinha, ela é filha de Roberto Moura de Oliveira e Leila Matos Miranda de Moura. Veio para Caratinga para estudar fisioterapia e foi aluna da primeira turma do curso oferecido pelo NEC. Logo em seguida fez mestrado e doutorado na UFMG, sendo que durante o doutorado estudou um período na Alemanha. Ela é professora do Centro Universitário de Caratinga e também atua na área médica como ginecologista e obstetra, atuando no CASU e na Prefeitura Municipal de Caratinga. É casada com o empresário Demerval Rezende Faico e tem 2 filhos, Murilo de 7 anos e Eduardo de 3. Logo após o intervalo eu volto para falar com essa convidada mais que especial. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela NEC TV, TV Sistec e Super Canal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. Oi, meu nome é Poliana Loures e eu sou estudante de Psicologia do Centro Universitário de Caratinga. Eu acho super interessante as entrevistas apresentadas no Começo de Conversa. Parabéns pelo programa. Os nossos agradecimentos, o nosso abraço a Poliana da Silva Loures. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa, envie os seus comentários, a sua sugestão ou o seu recado através do endereço começodeconversa@uol.com.br ou envie o seu vídeo através do WhatsApp 033 98899 2831. Voltamos então à nossa entrevistada de hoje, a médica ginecologista e obstetra Marina Moura. Doutora Marina, seja muito bem-vinda aqui ao Começo de Conversa. Obrigada. Prazer muito grande recebê-la aqui. Estamos ansiosos com a sua vinda. Muito obrigada. Falta pelo tempo, convite. né, doutora? Falta. É muito trabalho, né? Muita atividade, sim. E para o médico ginecologista obstetra, tem muita gente ganhando neném por aí? Bastante. Tem? Bastante. Os nascimentos estão acontecendo muito, né? Já trabalha em prefeitura, Trabalho. CASU e prefeitura, imagino que no serviço público deve estar um número grande de nascimentos, né? Muito, muito. Deixa eu te falar, você veio de Lajinha. Lajinha. Aí nós falando em fisioterapia, bateu 2 curiosidades. Primeiro, saber como é que você veio parar de Lajinha para Caratinga. É por conta da proximidade, era o curso mais próximo? Era próximo. É. Isso, era próximo. Era um curso novo, né? E eu sabia que nesse curso eu poderia ajudar a cuidar das pessoas, porque desde aquela época eu tinha o sonho de fazer medicina. Ah, muito bem. Medicina já era o sonho. Já era o sonho. Já era o sonho, bem. sim. E eu lembrei aqui porque você, da primeira turma, a fisioterapia, eu acho que ao final dos... São 4 anos? 5 anos. Ao final do 5º ano da primeira turma, o nosso curso de fisioterapia já estava recebendo aí como referência, como um dos melhores de Minas Gerais. O 4º Não é isso? melhor de Minas Gerais e o 6º do Brasil. E o 6º na do época. Brasil. Já nasceu muito forte, Foi, né? era muito Segunda forte. curiosidade, uma boa lembrança que bateu aqui é do professor Celso. Ah, O grande Celso era o lembrança. pai daquele curso, Era né? o pai do curso, Ele amava muito exatamente. fisioterapia. Caminhou com a gente todos os anos, né, do curso. Bacana dia demais. a dia, muito bacana mesmo. E a Uma medicina, lembrança muito então, boa. porque você fez fisioterapia, depois fez doutorado, Isso. não é isso? Em quê? Fisiologia. 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 Fisiologia que uma É o funcionamento do corpo humano. Bem abrangente, né? pegada na saúde Ele toda. abrange toda a área da saúde, É. sim. E seu doutorado, você fez mestrado aqui no Brasil, Foi. aonde? Na UFMG. No FMG. Mesmo grupo. E aproveitou a sua dissertação já com um pré-tese, não? Não. Foi Foram linhas São linhas de diferentes? pesquisa diferentes. Tá. é. Na mesma sequência, né? Na Tá. época era hipertensão arterial, Muito laboratório de hipertensão arterial. Tá. Só que em uma eu trabalhava com um tipo de animal, na outra com outro tipo de animal. O doutorado foi mais avançado. Muito bem. E doutorado, por que esse sanduíche aí de parar na Alemanha? Na Alemanha. Na época do doutorado, eu fui selecionada para trabalhar com animal geneticamente modificado. Você estava começando aqui no Brasil. Eram pouquíssimas as linhagens de animal geneticamente modificado. E os camundongos que eu trabalhava, eles eram produzidos na Alemanha, numa parceria que a instituição tinha, ainda tem, ela ainda mantém essa parceria, com esse instituto, o Max Delbruck Center em Berlim.
né? Então, alguns alunos eram selecionados para fazer essa parceria lá. E como eu tinha habilidade de operar camundongos, né, que é uma coisa bem difícil, operava em microscópio, então eu fui selecionada para fazer parte da pesquisa lá no instituto onde os animais eram produzidos, porque a produção lá era em grande escala e era muito mais fácil do que trazer o animal para o Brasil, porque era um transtorno trazer na época, né? Então eu fui selecionada para fazer parte lá. Até porque tem todo o estresse, né? Com o animal, exatamente, com o transporte, viagem, exatamente. E esse centro que você atua lá em Berlim? Berlim. Ele produzia muito porque fornecia certamente para várias universidades aí na Europa. Sim, é um grande centro, um dos maiores centros de biologia molecular. Bacana. Então, eles estavam nessa busca, né, por cura de várias doenças, de desenvolvimento de várias drogas através da biologia molecular, de modificação genética em animais para trazer respostas, né, que precisavam ser, né, elucidadas. O mestrado, doutorado pronto, você também passa a ser professora da UNEC, já fez meio que junto isso, né? Isso. E foi professora no curso de fisioterapia? Fisioterapia, farmácia. Ciências biológicas, medicina, praticamente todos. Mas da medicina foi professora antes de se tornar médica? Antes. Interessante isso, bacana. Era até um questionamento dos alunos na época, né? Como assim, né? Uma pessoa que não é médica dá aula para estudantes de medicina. Doutora em fisiologia. Exatamente. A resposta é essa, né? Em fisiologia, exatamente. Concurso feito na Alemanha. Exatamente. Parte ali na Alemanha. Exatamente. Bacana demais. A medicina, quer dizer que era um sonho seu se tornar médica. Né? Sempre foi. E aí, você fez medicina em Caratinga? Foi em Caratinga mesmo, porque terminado o doutorado, eu me casei e vim para Caratinga definitivamente, né? Então, fiquei com aquela, nossa, agora, né, já estou aqui, podia fazer, era aquele sonho, e meu marido sempre me incentivando, não, então faz. Mas como que eu vou fazer? Trabalhar e estudar, né, ao mesmo tempo? E foi uma jornada. Foi uma jornada. Né? Foi. Me imagino. Fazer medicina, que é um curso que já exige muito do aluno, um tempo de dedicação muito grande. Já tinha filho? Não. Ainda não? Não. Só o marido? Só o marido. E você casou em Caratinga, seu marido é de Caratinga? Meu marido é de Caratinga. Você não ficou na Alemanha porque veio atrás do marido? Isso. Que ainda não era marido, né? Era noivo. E a escolha da obstetrícia e da ginecologia? Isso é legal. Quando eu comecei a fazer medicina, todo mundo pensava que eu ia seguir na mesma linha do mestrado e do doutorado. A Marina vai fazer cardiologia, né? E até eu imaginava que talvez fosse, né? Mas como eu sempre gostei muito de entender como que as coisas funcionavam, e até por isso a fisiologia, que é o funcionamento do corpo como um todo, eu mesma me questionava que área que eu ia conseguir me realizar, uma vez que eu queria saber de tudo, né? Quando eu engravidei, eu decidi. No finalzinho da faculdade de medicina, eu engravidei. E assim, numa das primeiras conversas com o meu obstetra, muito atencioso sempre, ele me falando das mudanças que aconteciam e tal, parei e falei, não tem jeito, tem que sentir para saber o que é. Aí eu comecei a olhar de uma maneira diferente a ginecologia e obstetrícia. Depois que meu filho nasceu, aí eu não tive dúvidas mais de que seria uma maneira muito interessante de usar o conhecimento todo que eu já tinha prévio, né, a minha experiência como mãe, como mulher, para ajudar outras mulheres. Você tem 2 filhos. 2 filhos. Né? O segundo nasceu, você já atuava na área? Eu já estava na residência. Já estava na residência. Deve ser interessante, né? Porque aí você fica sob os cuidados de alguém, de uma área que você domina. Exato. Eu cuidava e estava sob cuidados ao mesmo tempo. É bem interessante. Tem muitas pacientes que encontram comigo e falam assim, doutora, quando a senhora fez o meu parto, a senhora estava grávida também. E aí, bacana, seu filho? Né? Tá bem legal. Você, eu vi ali na apresentação, você trabalha no CASU, trabalha na prefeitura e a sala de aula, você abandonou ou ainda é professora? A sala de aula, hoje na instituição, eu coordeno as residências médicas. Não dá tempo mais, né, doutor? Não dá tempo mais. E sou preceptora na residência médica e dos internatos. Então, nos meus ambulatórios, no CASU e na prefeitura, os alunos me acompanham, os residentes, os alunos me acompanham. Então, agora é mais aula prática. Muito né? bem. Tempo para ficar em sala de aula, não tem. Você está no CASU, o CASU já teve lá um convênio com a prefeitura, que foi suspenso. Isso. Me parece que o público do CASU agora está
um pouco mais específico do que quem tem o cartão família e tal, né? Isso, plano. E é um pouco diferente da prefeitura hoje para você, quando você tem dois públicos distintos, quer dizer, na atenção à mulher, né? Você percebe essa diferença de pacientes? Olha, o que a gente vê de interessante é que as pacientes, independente, né, de ser convênio, de ser particular, de ser da prefeitura, as pacientes são muito carentes. Uma coisa que sempre me chamou a atenção. As pacientes gostam de conversar. E eu tenho essa paciência de conversar. Então, a minha consulta eu não faço diferenciação, se é na prefeitura, se é no caso família, se é no consultório, né? E elas gostam disso. No início eu tive muita resistência. Nesse momento, a mulher está num momento de carência mesmo, né? Ela quer essa boa conversa e tal, né? Você vai procurar um médico, sempre você está com algum problema. Você precisa ser abraçada. Né? Então, as mulheres sentem essa diferença. Quando eu comecei a atender na prefeitura, foi muito interessante. Porque as pacientes falavam assim, nossa, essa médica é muito mole. Nossa, não vou esperar não. Nossa, a consulta dela demora demais. Hoje em dia, graças a Deus, dá briga. Pessoal acostumado com consulta de 1 minuto, né? 2 minutos, tem que atender não sei quantos, que o médico quanto nem tempo, né? Não é bacana fazer essa anamnese com calma, né? Esse acolhimento bem bacana. Isso aí é o que me dá prazer em trabalhar. E você está falando nós estamos falando sobre isso, sobre o atendimento à mulher, e você está falando sobre esse cuidado que você tem. Eu queria falar um pouquinho sobre o parto humanizado no próximo bloco, pode ser? Pode. Então você não saia daí, a conversa está ficando muito boa com a doutora Marina Faico. No próximo bloco nós falaremos um pouco sobre o parto humanizado, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o começo de conversa e hoje recebendo aqui a médica Marina Moura, que nos honra com a sua presença. Doutora Marina, nós terminamos o último bloco falando sobre parto humanizado. Recentemente, tive a oportunidade de receber aqui a Thelma Assis, e ela é uma defensora do parto humanizado, né? E eu queria aproveitar para saber de você, quer dizer, você é adepto do parto humanizado, você faz o parto humanizado ou você prefere a cesariana, como é que funciona isso? Primeiro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, parto humanizado e cesárea, fazer essa divisão. Pode ser humanizado na cesárea? Com certeza, né? Eu defendo o tratamento humanizado desde a consulta. O pré-natal tem que ser humanizado, a consulta ginecológica, todas as consultas têm que ser humanizadas. Acho que a relação interpessoal tem que ser humanizada. Né? E é claro, existem muitas coisas onde o grupo que defende, não só o grupo daqui de Caratinga, que eu já tive a oportunidade de conversar, mas no Brasil inteiro, né? Tem muitas coisas que eles defendem onde eles têm razão, mas tem outras que nem tanto. Né? Então, assim, eu acho que existe uma distorção, às vezes, de alguns conceitos, né? A questão do parto humanizado hoje em Caratinga, ela não existe nos moldes, até que o Ministério da Saúde propõe, porque não existe maternidade adequada para isso, né? Lá no CASU, a gente tem um projeto de formar, acredito que para o início do ano que vem já esteja pronto, uma sala de parto humanizado, como deve ser, com controle de luz, de iluminação, né? Som, todo o material para a gestante ficar o mais confortável possível e tal. Eu acho que fundamental na decisão pelo parto é uma relação de confiança entre o médico e o paciente, né? E a paciente estar muito assim, consciente de todos os riscos que aquilo impõe, da importância de quem realmente é a estrela do momento, que é o bebê, né, de todas as preocupações em torno... Não é o pai, não é a mãe, não. Né? A estrela é o bebê tem que nascer com saúde. Exatamente, o bebê tem que nascer com saúde. E assim, algumas coisas que às vezes as pessoas não entendem é que a formação obstétrica, né, o médico obstetra, ele é formado para evitar as complicações. Então assim, é lindo o parto normal, sou totalmente a favor quando ele vem normal. Quando ele acontece da maneira natural. Aquele parto de antigamente, que acontece na cama, né, que acontece no carro, é maravilhoso. Agora, e quando não é assim? Né? E a formação do obstetra é exatamente para tentar evitar complicações ou reduzir né, ao máximo essas complicações. Eu até tomei cuidado nessa entrevista, foi uma entrevista bem bacana, sabe? Eu perguntei isso para ela sobre a questão do parto humanizado.
se era sempre com parteira. E aí ela foi bem sincera e muito firme na resposta. Quer dizer, o parto humanizado pressupõe sim sempre a presença do médico, do obstetra em algum lugar, não necessariamente para receber a criança, né, que eu acho que a parteira que faz isso, mas se tiver uma complicação, precisa de alguém atender, aí tem que ser o médico obstetra. A questão toda que me parece que ficou na discussão é a questão da cesariana pré-agendada, né? Quem defende o parto humanizado entende que você pré-agendar um nascimento é fugir totalmente do conceito do parto humanizado. Você entende assim? Quer dizer, as suas pacientes, elas querem fazer cesariana? Elas querem marcar a data de nascimento? Como é que Muitas, funciona? Né? muitas, é. E assim, eu tento deixá-las bastante à vontade. Eu explico, né, falo, hoje em Caratinga a gente não tem essa estrutura ainda, mas a gente pretende, a gente está lutando para que isso aconteça, né, a sala, a tão sonhada sala de parto humanizado. Mas eu acho que a paciente tem que ficar o mais confortável possível, né? E se a cesariana vai trazer um conforto para ela, que ela seja agendada dentro do que é previsto, com a Sociedade de Pediatria e com a Sociedade de Ginecologia, que é a partir de 39 semanas, né? Ela pode acontecer antes? Pode, se o bebê estiver em risco, se a mãe estiver em risco. Se correr tudo bem nessa... Exatamente. A partir da 39ª já pode. 39 e não deixar passar de 41 semanas, né? Porque o conceito antigo era chegar até 42 e tem muita gente que arrisca. E os riscos do pós-datismo são, em muitos casos, maiores do que o do pré-datismo. Entendi. E você faz também parto normal? Quer dizer, se a paciente fala com você, doutor, eu quero fazer o parto normal. Faço. A dificuldade hoje, eu não sou plantonista da maternidade. É né? saber o horário que vai nascer. Exatamente. No caso, a gente tem uma escala de plantão já, mas é de plantão de sobreaviso. E eu não faço parte da escala. Né, por questões pessoais, eu tenho filho pequeno ainda, né, minha vida é bastante agitada, eu tenho vários compromissos, então eu sempre explico para elas, eu sou bastante franca desde a primeira consulta, eu falo, olha, tudo que eu quero é que nasça da maneira como você sonhou, que seja normal, se você quiser, eu estou à disposição para te acompanhar, eu não posso te prometer se na hora eu vou conseguir estar lá do seu lado, mas se possível, eu faço questão de estar. Desculpa perguntar, mas você teve 2 filhos, 2 por cesariana ou teve parto normal? Você? 2 cesarianas. 2 cesarianas. Foi uma escolha sua? Foi intercorrência na gestação, nos 2 casos. Né? Meus 2 filhos nasceram com 37 semanas e 6 dias. Na época, o agendamento ainda era feito a partir de 38, às vezes 39 semanas. Mas nas 2 gestações, no final das 2 gestações, eu tive complicação. Então, teve que intervir. Eu até comentei na entrevista que eu tive com elas, que eu acompanhei o parto, né, das minhas filhas, dos meus netos. Eu fiquei muito mais seguro, né, enquanto acompanhante, no parto cesariana, minhas filhas também, né, a minha esposa também. Então, assim, foi uma escolha consensual, todo mundo junto querendo cesariana, porque a gente não queria dor, não queria sofrimento, não queria nada, risco. Não queria risco, e foi tudo feito a partir da 39ª semana e tal. A sua opinião aí, se você conseguir, né, dissociar aí a doutora Marina da mulher, Marina, você indicaria, você, por exemplo, já se fazer um parto agora, você ter outro filho, esquece que você é médica, você tentaria um parto normal? Hoje, é difícil dissociar porque hoje eu sei dos riscos. Você tem informação, né? Eu tenho as informações todas, né? Então, acho que se eu não fosse ginecologista e obstetra, talvez eu conseguiria melhor dar essa resposta. Mas eu acho que a grande questão da humanização vai de encontro exatamente a esse conforto que você colocou no seu exemplo, né? Eu acho que a família tem que estar segura e confortável. E isso é muito mais humanização do que forçar um parto normal. Eu sou contra radicalismo, sabe? Eu acho que nem 8, nem 80. Tudo tem sua indicação, tudo tem seu momento, a mulher tem que estar muito bem preparada, porque não adianta você forçar um parto normal, porque é bonito, porque está na mídia, porque tem que ser e tal, e não conseguir. E expor a criança ao risco, e se expor ao risco. Então é complicado, né? Hoje eu com histórico de 2 cesarianas, o correto seria eu fazer uma 3ª cesariana.
se eu tivesse. Não há contraindicação de um parto normal nessa condição, de 2 cesarianas prévias, mas existe uma indicação relativa de outra cesariana, porque o fato de eu entrar em trabalho de parto, já tendo o útero tendo sido cortado 2 vezes anteriores, me expõe ao risco de ter uma ruptura uterina, isso é muito grave. Principalmente se um parto estiver muito próximo do outro, né? Porque é muito Principalmente, comum, que né? é outra indicação também. Se o intervalo entre um e outro for menor que 2 anos, o risco existe. E eu já vi acontecer, né? Eu já vi acontecer onde os 2 foram embora e onde o bebê foi. Porque rompeu o útero, é óbito fetal na hora, imediato. Então, é complicado. É uma coisa que nenhum obstetra quer que aconteça. Como diz a minha filha, né? Ela fala assim, uma coisa é certa, a fotografia do pós-parto, o cesariano é tudo mais bonito. Tá todo mundo bacana, a mulher tá pintadinha, a cara tá boa, o menino tá arrumadinho. Verdade, a fotografia com certeza. Teve uma fotografia de um parto normal que circulou na internet, teve até uma brincadeira com isso, né? Porque o bebê estava na frente e a mãe estava lá atrás da cama, numa condição que não estava... Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Então, eu não precisava fazer um rápido intervalo. Nós voltamos já para o nosso terceiro e último bloco. Você não saia daí. A conversa está muito boa com a doutora Marina Faico. Daqui a pouco nós voltamos já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa, um programa transmitido pela Supercanal TV, pela TV Sistec e pela UNEC TV. E hoje a nossa conversa aqui é com a médica ginecologista e obstetra Marina Moura, doutora Marina. Nós falamos aí, não me lembro mais se no primeiro ou no segundo bloco, você falou sobre o atendimento e da paciência que você tem para fazer todo esse acolhimento, essa anamnese. Isso é um ponto muito importante mesmo em relação ao paciente, né? E a gente fala como paciente, que às vezes o paciente, claro que ele procura um médico com problema, mas facilita muito o diagnóstico, o tratamento, uma cara boa, né? Uma educação, porque você sabe a humanização, né? Você sabe que tem médico, não acontece comigo, claro, até porque assim, eu na condição de administrador e dessa área, porque eu trabalho com atendimento, eu acho que eu chamaria atenção, né? Mas já tem relatos que o médico nem olha o paciente, ainda mais no serviço público, eles atendem, alguns atendem lá com 2 minutos, 3 minutos, nome, né? Não olha para a pessoa. Realmente, essa empatia tem que ter, né, doutora? Importante, né? Essa relação de confiança faz toda a diferença. E quando nós estamos falando de atenção à saúde da mulher, um pouquinho mais ainda, né? Mais ainda. Eu costumo brincar com os meus pacientes que a mulher é um bicho complexo. Né? É complicado, várias coisas são, mas a mulher é complexa. Né? Então a mulher tem várias angústias, né? E quando ela chega a procurar um atendimento, muitas mulheres escondem muitos sintomas, porque acreditam que aquilo é normal e tal. Então elas precisam dessa liberdade na hora de conversar, né? Falar com quem entende, com quem está disposto a ouvir. Né? Porque às vezes sai sem falar. Muitas falam para mim assim, ai doutora, eu tô com vergonha de falar, mas né, vou contar aqui, ai doutora, eu fiz uma coisa errada, será que eu podia contar? Tô aqui para te ouvir, para te ajudar. Até porque eu só posso tomar uma conduta, uma decisão, em função do que a paciente me falar. Se eu não extraio dela a informação, a minha conduta não vai ser bacana para ela. Então ela precisa me contar quais são, né, as queixas, as angústias, para que eu possa ajudar da melhor maneira. Bacana. Você é obstetra e é ginecologista. Sim. É comum ainda aparecerem mulheres com dificuldade de relatar um problema, de falar, ou com pouca informação. Né? Muito. Tem quase que meio que tirar fórceps, né? Algumas. Isso, exatamente. A gente tem que, assim, a gente cria uma linha de raciocínio. Eu tenho, por hábito, às vezes os alunos falam comigo assim, mas como que a senhora conseguiu descobrir isso? Porque a gente tem uma linha de raciocínio na cabeça e às vezes a paciente está omitindo alguma informação, então as coisas não encaixam, né? Então você tenta extrair da melhor maneira, faz uma pergunta aqui, outra ali, tal, que acaba você pegando a contradição, falando, não, mas você não me contou isso, então como é que é? Porque isso muda tudo e tal. A paciente acaba se soltando e falando. Como médica de prefeitura, você trabalha em PSF? Eu trabalho na unidade 5, que é a unidade da mulher e da criança.
eu queria ver 2 pontos que eu acho que deve ser comum lá. Deve acontecer. Gravidez na adolescência? Muito. Aparece? É comum mesmo? Isso. Eu sou responsável pelo pré-natal de alto risco. É. E toda gravidez na adolescência é de alto risco. E o outro eu ia falar pela questão social. Eu ia falar até do outro ponto, era justamente o alto risco. Isso. Né, que pode ser pela adolescência, pode ser por idade avançada, pode ser várias questões. Lá né? a gente tem de tudo. Caratinga ainda tem essa com frequência, essa gravidez, quer dizer, indesejada? O índice é muito alto. É mesmo? Muito alto mesmo. Assim, eu já atendi gestantes de 13 anos. Nossa. 14 anos, problemas familiares, assim, graves, sabe, durante a gestação. E a gestação, como eu disse, eu decidi ser ginecologista a partir da minha gestação. É um momento que a mulher está extremamente frágil, né? A gente fala que tem todas as características de doença, mas gravidez não é doença, de forma alguma, é um estado de graça, né? Eu costumo brincar com as minhas gestantes, você está com um presente aí, né? Você é uma pessoa iluminada, diferenciada agora. Só que isso traz uma série de transtornos, né, psicológicos e até psiquiátricos. Então a gente tem que ter o cuidado de abordar, adolescente principalmente, além de risco de prematuridade, de complicações do estado gestacional em si, as complicações sociais são muito grandes. Então questão de escola, de às vezes engravidou e não está com o namorado mais, de pai e mãe que expulsa de casa, que não quer encontrar. Então já passei por passo ainda, né, com frequência por todas essas situações. E acaba, mesmo sem querer, se envolvendo meio que no problema da família, né? Assim, Exatamente. Você se vê no meio de um problema que nem é seu, mas que você se vê meio que obrigada a ajudar numa solução em alguns casos. Exatamente. Já né? conversei com muita mãe, com muita tia, com muito pai. Para aceitar, para tentar. Pequena gestante e tal. É complicado. E gravidez de alto risco, sem ser só esse caso da gestante adolescente, como é que é o acompanhamento disso? Quer dizer, isso a prefeitura dá esse tipo de assistência mesmo? Dá. O trabalho é bem bacana. Bem bacana. Eu, como especialista, né, a gestação de alto risco, existem critérios do Ministério da Saúde, mas de maneira geral, os extremos de idade, adolescentes e gestantes a partir dos 35 anos e que tenham qualquer tipo de problema de saúde. Né? Então, assim, a gente tem uma relação bacana porque nos PSFs o acompanhamento pré-natal acontece de uma maneira bastante interessante e o médico de família, ele teve uma dúvida, ele identificou algum risco, ele encaminha para a unidade 5 e eu recebo a gestante lá. Então, eu faço uma avaliação, ela se encaixa nos critérios do alto risco, ela vai continuar o acompanhamento aqui porque ela precisa de um acompanhamento especializado. Ou não, esse foi um problema temporário e tal, você pode continuar o segmento no PSF. O serviço é bem bacana. Em linhas gerais, nós podemos considerar, por exemplo, como gravidez de alto risco por conta de ser adolescente, um risco maior para a mãe e na idade mais avançada, um risco maior para o bebê? Não. Não. Nada disso, né? Não. Impressionante que não. E é até interessante uma coisa que a gente tem aquela ideia, né? Mulher em idade mais avançada, porque hoje isso é um questionamento comum do dia a dia, porque todo mundo estuda primeiro, quer organizar a vida e adia a maternidade, né? Então todo mundo tem muita preocupação em, e aí vou ter um filho com problema e tal. Eu vejo, né? Tem quase 5 anos que eu faço o pré-natal de alto risco aqui no município. E a gente vê as complicações em termos de má formação fetal, complicações fetais acontecem muito mais nas mulheres de meio idade e não nos extremos de idade, né? E assim, a condução de uma gestação, ela é mais tranquila numa mulher de idade avançada que não tem nenhum tipo de problema de saúde, do que numa mulher de 20, 25 anos, no auge da sua fertilidade, que é obesa, que é hipertensa, que é diabética, que tem distúrbio de tireoide, que é estressada, que é o que eu lido todos os dias. Né? Então a gente vê assim, gestações de mulheres de 45 anos, 42 anos. Eu faço esse tipo de acompanhamento, às vezes primeiro filho. Né? Adiou tanto, porque eu só casei agora, porque eu esperei muito e só consegui agora e tal. Às vezes a condução é bem mais tranquila do que uma de 20 anos que usa droga, que vai para mim também, né? Que tem a obesa e hipertensa, né? Que engorda demais na gestação, tem muito mais risco para ela e para o bebê do que uma de idade mais avançada. É bacana. Você trabalha no CASU também. Sim. E nós falamos de parto humanizado. Eu sei que a estrutura lá ainda não está toda pronta, mas estão se preparando para isso. Mas eu achei bem legal, assim,
Eu tive acesso a alguns vídeos, achei muito legal aquilo. Não tá Vídeo bacana? do nascimento, do bebê, a mãe abraçando, isso. o macacãozinho escrito Cazu. Achei que tá com a cara de feliz, todo mundo bem Então, satisfeito. mas a nossa preocupação, né, eu tive o privilégio de participar da primeira reunião da fundação do sonho de ter o Cazu. Então, ver aquilo lá funcionando hoje é uma realização pessoal também. Então, a gente sempre teve a preocupação, quando da abertura do serviço de maternidade, dessa questão de humanização, de demonstrar ainda mais isso, deixar a mãe muito à vontade. Então, os vídeos, o pessoal lá arrasa, realmente. Bacana, é emocionante. Eu fico emocionada. Imagina as mães assistindo. E a gente vê assiste os depoimentos, né? Depoimento da mãe, depoimento do pai. Achei bem bacana legal, demais, bem bacana. E me parece que já adquiriram uma cama agora, porque a gente está falando sobre a posição da mulher ter filho, né? Isso. Essa é uma discussão grande, porque o normal é a mulher deitada, a barriga para cima, aquela posição que a gente vê no filme e todo mundo conhece, né? Mas há quem defenda que o melhor é de cócoras, outro fala que é em pé, dentro d'água. Me parece que tem uma cama já especialmente projetada para isso. Tem. Essa cama, o Cazu, adquiriu? O Cazu já adquiriu. Bacana. É a cama PPP de pré-parto, parto e pós-parto. Então a mulher ficaria o tempo todo nela. E essa cama, ela faz vários movimentos, ela tem arcos adicionais, onde a mulher pode se agarrar e tudo. Mas o mais importante nessa questão de decisão, de que maneira vai nascer, qual que é mais adequado, eu acho que é deixar a mulher à vontade para ficar na posição que ela se sentir mais confortável. Né? Tá, não adianta também, é de cócoras, eu vou abaixar aqui e colocar o bebê em risco. Né? Você precisa de ter toda uma estrutura, que é o que eu disse, que em Caratinga, infelizmente, ainda não tem. Tem todo um aparato para isso. Né? Bacana, doutora. Nosso tempo está mais que estourado. A conversa está boa, mas infelizmente vamos ter que parar por aqui. Você tem alguns segundos, no máximo 1 minuto, para as suas considerações finais. Pode usar a nossa câmera aqui e mandar seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, da Supercanal TV, da TV Sistec e a turma na internet que acompanha a gente. Beleza. Eu agradeço muito, né? Muito obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre o que eu escolhi fazer da minha vida, que é cuidar das minhas amigas mulheres, né? Onde eu me incluo. Então, assim, sempre fiquem atentas ao controle da sua saúde, procurem informação. Hoje em dia, com a internet aí, a gente tem acesso a muita coisa. Mas tem muita coisa também mentirosa na internet, você precisa tomar muito cuidado com isso. Então, tente se conhecer, né? E se cuidar, isso é mais importante. Doutora Maria, muito obrigado. Viu? Obrigada. Prazer muito grande. Começo de conversa sempre aqui à sua disposição para uma boa conversa como essa que nós tivemos hoje. Esclarecedora. Para mim, aprendi muito, o telespectador também, com certeza. Muito obrigada. E você que nos acompanhou, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.